A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submerso na Graça, que Deus abençoe. Antes de nós começarmos o vídeo, né, se você estiver gostando dos conteúdos, que você possa se inscrever no canal, dar um joinha ou comentar aí, né, compartilhe com mais alguém, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas sejam edificadas, né, cresça no conhecimento e que mais vidas, principalmente pessoas, possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, tá? Querido, hoje eu estou passando aqui para te apresentar algo que me ajuda bastante, tá? É uma das fontes de pesquisa é um livro de Mayan Pirma, né? Não sei se é assim que pronuncia, se essa é a pronúncia correta. É vendido pela editora, editora Vida, né? E o nome dele é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É muito importante, né? Mayon Pirma, irmãos, foi um escocês judeu. Logo a Primeira Grande Guerra, sua família mudou-se para os Estados Unidos, onde ele se converteu ao cristianismo durante a juventude. Trabalhou como professor de instituto bíblico e editor de uma revista para professor de adultos de escola dominical. Então, aqui nós temos conteúdo 100% bíblico, tá? Muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, estudam essa literatura. O meu tá meio surrado já, tô indo para a terceira vez que eu estou lendo ele, tá? Muito bom mesmo. E eu queria indicar a você. Às vezes você fala assim, mas estudar teologia sistemática, estudar muito deixa a gente frio. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que nos deixa frio, o que nos mata, é o pecado, tá? Porque quando você está estudando a Bíblia, você está participando daquilo que os teólogos colocaram as mãos. A Bíblia, no seu original, ela não tem divisão de capítulos e versículos. Foram teólogos que fizeram essas divisões da nossa Bíblia Sagrada, ok? Tem muita gente que fala mal da teologia bíblica, né, ou teologia sistemática, mas tem uma Bíblia de estudo em casa, né, editada pela uma editora, mas quem colocou seus comentários embaixo é um teólogo. Então, a gente não pode ter uma visão tampada, tá? Porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E uns vão dizer, mas lá em Provérbios está dizendo que as pessoas que estudar de muito é enfado. Lógico que é enfado você estudar de muito dentro daquilo que outra hora acadêmico que vai usar para aquilo que é dentro da sociedade. Enfado, né? Pessoas estudam isso, estudam aquilo, procuram conhecimento disso, daquilo, mas estudar a Bíblia nunca é enfado. Pelo contrário, nela cuideis de ter a vida eterna. É nela que nós conhecemos o Senhor Deus, Jesus e todo o seu plano da redenção para a humanidade. Então fica a dica aí, querido, é importante, é muito bom essa literatura, essa teologia, conhecendo as doutrinas da Bíblia, né? E ela vai trabalhar alguns pontos importantes, principalmente alguns jovens hoje, né? É preocupante porque eles estão aprendendo a cultuar anjos, dar ordem para o anjo, mandar nos anjos, e a Bíblia diz que os anjos só recebem ordem de Deus. E assim, para não ser enganado por vários tipos de coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, vemos o tempo do fim de todas as coisas, não é? Então, aqui nós vamos aprender sobre a natureza da doutrina, o seu valor que a doutrina tem, doutrina é ensino da palavra de Deus. Vai falar sobre as escrituras, né? A necessidade das escrituras, a inspiração das escrituras, verificação das escrituras. Aí no tópico 2 vai falar sobre Deus, né? Muitos perguntam, Deus existe? Nós cremos na Bíblia, a Bíblia diz que Deus existe. Quando nós olhamos para esse vasto mundo em nossa volta, de fato o mundo é como se fosse a assinatura de Deus. Deus, de fato, ele existe, tá? A sua existência, a existência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, o Deus Trino, a Trindade. Temos também sobre a angelologia, os anjos, né? Satanás.
espíritos maus. Por isso é importante conhecê-los. Por quê? Hoje, as pessoas vivem pecando e elas atribuem tudo ao diabo. Ou seja, o diabo é o bode expiatório. Querido, não. Tem coisa que é o diabo, tem coisa que é a nossa natureza caída. Então temos que ter esse discernimento. E muitos não têm esse discernimento. Né? Acha que sabe tudo, melhor do que todo mundo. A gente, né, que é pastor, a gente conhece, não pastor velho, né? Sou jovem ainda, tenho 38 anos, mas de ministérios não é muito. Mas você percebe que hoje as pessoas só começou a pregar um pouquinho, ele já acha que ele sabe mais que o pastor, sabe mais que os seus líderes, principalmente essa geração nova que não suporta ouvir os conselhos dos seus pastores. Seria bom que, né, eles olhassem bem para aquilo que a Bíblia de fato ensina. E é importante para poder nos livrar de todo mal. Hoje nunca se viu tanto culto a anjo. Nunca se viu deuses, né, no sentido de homens querendo ser Deus, mandando nos anjos. Criam a ideia de, é proposta. A Bíblia não diz que nós mandamos dos anjos. Os anjos são mandados por Deus a nosso favor, para nos proteger, nos livrar, em Hebreus 1:14. A seus anjos dará ordem a nosso respeito. Mas quem que dá ordem? Não somos nós, é Deus. Então, para que você não caia nessas histerias, essas loucuras que acontecem hoje. Não é? Uma loucura atrás da outra. Tá bom? Temos aqui também a doutrina do homem, a origem do homem, a natureza do homem, a imagem de Deus no homem. Querido, o ser humano é uma criatura tão linda, né? Trina, corpo, alma e espírito. Ou seja, o espírito faz com que nós sejamos diferentes dos animais, animais são irracionais, eles têm alma, mas não têm espírito, não é? Então você vai aprender sobre, aqui nos ajuda a entender um pouco a doutrina do pecado, harmatologia, angelologia, antropologia, que é o estudo do homem que nós acabamos de citar. Então, o fato do pecado, a origem do pecado, a natureza do pecado, a consequência do pecado, porque nós sabemos que o pecado trouxe grandes consequências sobre toda a estrutura terrena, sobre a vida de toda a humanidade. Toda disfunção que se manifesta no meio desse mundo de confusão foi gerada por causa do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, capítulo 3 em diante. 2, 3 em diante. Olha só, aí nós vamos ter aqui o Senhor Jesus Cristo, né? A natureza de Cristo, o ofício de Cristo, a obra de Cristo. Então isso é muito gratificante. Isso nos ajuda muito no nosso conhecimento, né? A expiação no Antigo Testamento, a expiação no Novo Testamento, a salvação ou soteriologia fala da salvação, não é a natureza da salvação, justificação, regeneração, santificação e a segurança da salvação. Tem muita gente que não tem segurança da salvação. E aí muitos vão muito mais além e questionam. Eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, porque eu não me sinto salvo. Eu acho que eu não sou salvo. Mas o crente tem que ter a certeza e segurança da sua salvação. Isso tudo aqui corrobora para o nosso crescimento espiritual. Tá? Aí nós vamos ter a doutrina do Espírito Santo, a hamartiologia, né? A natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, suas ações do Antigo Testamento. O Espírito em Cristo. O Espírito Santo da experiência humana, não é? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós e nos enxerta no corpo de Cristo, que é a igreja, e também nós podemos ser edificado, ter experiências com o batismo do Espírito Santo. Isso é coisa maravilhosa. Um dia nós podemos aqui falar um pouco sobre isso também, tá? Os dons do Espírito Santo, que é para a edificação da igreja, o Espírito na igreja. Então, quando você estuda um pouco, compreende um pouco, você não é enganado por qualquer coisa, meu irmão. Não. Hoje é muita loucura.
Por quê? Porque falta conhecimento e o povo vai para a loucura. Mas não é loucura bíblica e sadia, porque eu sou pentecostal, gosto do poder de Deus, sinto a presença de Deus, mas tem coisa que saiu fora daquilo que é de fato pentecostalismo. Então, você conhecendo, você não é enganado. Você vai viver a pureza do poder de Deus. Aí vai falar sobre a igreja, a natureza da igreja, a fundação da igreja, os membros da igreja, a obra da igreja, as ordenanças, o batismo, ceia, adoração da igreja, a organização da igreja, porque a igreja era organizada, entendeu? Tem ministério, ou seja, a igreja ela é toda organizada para que o evangelho flua, né? Prepare pessoas, prepare vida para ir pregar, cuidar, zelar, conduzir de uma forma organizada, ok? E fala também das últimas coisas, a morte, o estado intermediário, né? Depois que morre, é o lugar que a pessoa está, a ressurreição, a vida futura, o destino do justo, o destino do ímpio, a segunda vinda de Cristo, tá? Então tem-se uma ideia do purgatório. Purgatório não existe, tá? Não tem na Bíblia, é irreal, onde diz que a pessoa vai para lá e fica expurgando o seu pecado. Isso é heresia, tá, gente? Isso aí não existe, tá bom? Então, é uma literatura maravilhosa e eu queria indicar você para que você possa aí, né, agregar aí nos seus estudos da Bíblia Sagrada. Olha, que eu quero deixar um trechinho aqui de uma fala do escritor, dentro da antropologia bíblica, que é o estudo do homem, da natureza do homem. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todos os demais coisas criadas. Esse espírito é dotado de vida humana, inteligência, que se distingue da vida dos seres irracionais. Os seres irracionais têm alma, mas não têm espírito. Você está entendendo? Olha só, mas não tem espírito. A referência aparentemente trata do princípio da vida. Tanto, Eclesiastes 3:21, e tanto no homem quanto no ser irracional. Salomão registra ali uma questão que propôs quando se afastou de Deus. Assim, os seres irracionais, de forma distinta dos homens, não podem conhecer as coisas de Deus, tá? Então, o único meio de nós conhecermos, vai dizer a Escritura aqui, a Deus, é por meio do Espírito, do homem, que faz com que o homem conheça as coisas de Deus. Então, irmão, isso aqui é maravilhoso, tá? Quero indicar a você, você que gosta de ler aí, se esforçar, gosta de estudar a palavra de Deus, então vai pregar com unção, poder e bastante conhecimento da palavra de Deus. Marion Pirman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, tá? Fica aí a dica desse material, que Deus possa edificar a tua vida. Não se esqueça de inscrever, ajude esse canal, compartilhe para que mais rapazes, moças, jovens, homens e mulheres sintam o desejo de conhecer e buscar o conhecimento para ser um pregador, um obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe. Fique com Deus.